Nessa sexta-feira eu queria avaliar dois componentes da nossa crise. Um, em relação às decisões tomadas por alguns parlamentos da Europa e dos Estados Unidos em relação ao comércio com o Brasil, e outro componente interno, a situação política da resistência e protestos em relação ao governo Bolsonaro. Então esses dois componentes ajudam e trazem novos elementos para a solução da crise, a possível solução da crise. Bom, hoje, sexta-feira, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e é justamente com esse tema que vai trazer um enorme prejuízo, não só ao governo Bolsonaro, mas também à economia brasileira e a todos os brasileiros. Afinal de contas, boa parte da economia brasileira está baseada tanto na mineração, mas também no agronegócio. Então, a boa parte da riqueza e dos empregos brasileiros estão vinculados a esse setor. Não só de quem produz diretamente, o agricultor, mas quem comercializa, quem transporta, quem faz a publicidade desses produtos. Então, a cadeia do agronegócio é gigantesca no Brasil. Não é? E o que aconteceu essa semana em relação ao nosso comércio de produtos, sobretudo de produtos agrícolas e agroindustriais? Três parlamentos de três países, Irlanda, Áustria e também da Holanda, votaram contra um acordo comercial que estava sendo tramitado, negociado há muitos anos, e o ano passado foi feita uma pré-assinatura. Na verdade, foi feito um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mas esse acordo precisaria ser ratificado pelos parlamentos nacionais dos 27 países da Europa. E o que aconteceu foi que três países já recusaram. E recusaram com que argumento? Justamente uma mensagem à política ambiental, à política autoritária do presidente da República. Isso significa que o escoamento de produtos brasileiros para a Europa vão passar a ganhar restrições. Com esse acordo iria ganhar facilidades de entrada, não é? E agora, ao contrário, não teremos mais essas facilidades e a tendência é ter restrições e boicotes, sobretudo de supermercados ingleses e supermercados alemães, que pretendem, já mandaram uma mensagem explícita ao Congresso brasileiro dizendo que eles têm intenção de boicotar os nossos produtos. Não é? Então, nesse sentido, a política brasileira ela não pode ser avaliada exclusivamente com a ação dos nossos atores internos. Né? Isso aqui é interessante porque esse governo ele é completamente provinciano, ele acha que ele vive no mundo sozinho. E, na verdade, e também não estão acostumados com a democracia e acham que basta fazer um acordo com o governo que está tudo ok. Não está tudo ok porque esses parlamentos, nesses países, eles são extremamente sensíveis ao tema, né? Sobretudo ao tema ambiental, e eles podem, pelo jeito, provocarão um enorme prejuízo à economia e à vida dos brasileiros. Né? Ao mesmo tempo, a Câmara de Comércio Exterior do Congresso americano, dominada sobretudo pelo Partido Democrata, vetou um acordo que estava sendo negociado entre o presidente Trump e o Bolsonaro. Isso implicará em mais uma derrota gigantesca para a economia brasileira. Então, nesse sentido, o governo Bolsonaro ele não é apenas uma ameaça autoritária, ela é já uma ameaça econômica para a vida dos brasileiros e da economia brasileira. Não é? E se, caso o Trump perca, caso ele perca as eleições de novembro, aí sim a situação política e econômica do governo Bolsonaro e dos brasileiros ficará ainda pior, porque os democratas são muito mais sensíveis ao tema ambiental, não é? Então não adianta essa propalada, o presidente Bolsonaro dizer que ele é amigo, né, e compartilha com o Trump várias questões. Isso não é suficiente, afinal de contas, o Trump ele não domina o Congresso. Não é? E basta que um comitê se recuse, né, e aí o governo tem que suspender as negociações que estavam sendo negociadas de um comércio privilegiado com os produtos para os produtos brasileiros. Isso do ponto de vista externo. Não é? Então, são temas muito importantes que impactam. Não é? Além disso, o vice-presidente Mourão admitiu
né, não chegou a pedir desculpas, mas fez uma meia-culpa de que o governo, no ano passado, reagiu muito mal às queimadas havidas na Amazônia. Mas agora é tarde, o estrago já está feito. Né? O estrago já está feito, a marca Brasil e a marca Bolsonaro já colou no exterior como um governo que devasta, um governo que não importa com a saúde da população. Né? Então isso trará enormes prejuízos para nós brasileiros. Não é só para o governo, é para nós brasileiros. Nós é que vamos sofrer, começaremos a sofrer imediatamente essas medidas dele. Né? Por outro lado, a crise também ganhou outros elementos e alguns dilemas. Afinal de contas, na semana passada, nós vimos a publicação de manifestos, de 2 manifestos, mas também vimos algumas manifestações de rua. O presidente e o vice-presidente da República, eles quiseram ver naquelas manifestações os componentes de violência que ocorreram, sobretudo em São Paulo e também um pouco em Curitiba. Mas não foi o principal daquela manifestação. Né? Isso fez com que os partidos políticos de oposição recomendaram que não se fizesse a manifestação no próximo domingo. E esse é um dilema importante pelo seguinte, a gente não pode deixar de perceber que essa nova linguagem, esse novo comportamento do governo vem justamente do que eles perceberam, que não apenas manifestos, mas as pessoas estão dispostas a sair à rua, né, mesmo não orientadas por partidos políticos. Ou seja, eles perceberam que tem oposição, e essa oposição está disposta a sair na rua. Né? Então, nesse sentido, os partidos políticos, eles de oposição, eles tomaram uma medida que me parece meio perigosa. É claro, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, mas com alguma criatividade era possível organizar alguma coisa, por exemplo, as pessoas todas protegidas, 10 pessoas por partido político, fazer uma manifestação. Então o que conta agora, na verdade, não é o grande volume de pessoas, mas apenas mostrar que as pessoas estariam dispostas a ocupar a rua caso isso seja necessário. Né? Então esse recuo dos partidos é muito complexo, é complicado, não é? E na verdade os times de futebol, ou torcedores de time de futebol, farão manifestações a si mesmo, né? E mais, na verdade, mais outras cidades, né? Não só em São Paulo, não só em Porto Alegre, mas também em Brasília, onde não tinha havido nenhuma manifestação contra o presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, é o conjunto dessas manifestações de entidades formalizadas, mas também a manifestação de rua de torcidas de futebol e de alguns outros grupos, eles sinalizam para o governo, e essa semana foi importante por isso, para sinalizar para o governo de que esse discurso golpista autoritário, ele não prospera. Ele não pode prosperar justamente porque a parte da população está alerta e está atenta. Então, nesse sentido, esses 2 componentes, como eu disse, tanto as reações do exterior, né, das economias e dos parlamentos do exterior, quanto de parcela da população brasileira, infelizmente, a revelia dos partidos políticos, dão uma nova direção à crise. Né? E que direção é essa? Provavelmente provocando um recuo, um pouco do recuo, pelo menos momentâneo, do governo Bolsonaro. E, na verdade, é apenas um recuo. Ele pode rever a sua posição. Caso ele veja alguma oportunidade para aumentar a truculência, aumentar o seu discurso anti-republicano, né, e anti-democracia, ele o fará. Né? Então, nesse sentido, a situação toda ela não está resolvida, a crise não passou, mas o balanço que eu poderia fazer dessa semana é que o presidente Bolsonaro perdeu vários pontos e teve que recuar bastante das suas posições autoritárias.